Olá a todos, e bem-vindos ao meu canal de educação financeira. Neste vídeo, vamos falar sobre como pagar dívidas de maneira eficiente e estratégica para evitar dívidas excessivas. Se você está lutando para se livrar de dívidas ou quer evitar entrar em dívidas desnecessárias, este vídeo é para você. Então, vamos começar. Como pagar dívidas de maneira eficiente? A primeira coisa que você precisa fazer ao tentar pagar suas dívidas é entender sua situação financeira. Isso significa coletar todas as informações sobre suas dívidas, incluindo o saldo atual, as taxas de juros e os prazos de pagamento. É importante saber exatamente quanto você deve para poder criar um plano de pagamento eficaz. Uma vez que você tenha todas essas informações, você pode começar a criar um plano de pagamento. Existem várias estratégias que você pode usar, e aqui estão algumas das mais comuns. Estratégia do bola de neve. Essa estratégia envolve pagar primeiro as dívidas com o menor saldo. Isso pode ajudá-lo a ganhar impulso à medida que você vê suas dívidas desaparecerem uma por uma. Comece pagando a dívida com o menor saldo e trabalhe sua maneira de cima, adicionando o pagamento que você estava fazendo para a primeira dívida à próxima dívida na lista. Por exemplo, se você tem 3 dívidas, uma de R-Cifrão 500, uma de R-Cifrão 1000 e outra de R-Cifrão 2000, comece pagando a dívida de R-Cifrão 500 primeiro. Depois que essa dívida para pagar, adicione o pagamento mensal que você estava fazendo para a dívida de R-Cifrão 1000, e assim por diante. Estratégia do bola de neve inversa. Esta estratégia envolve pagar primeiro as dívidas com as maiores taxas de juros. Isso pode ajudá-lo a economizar dinheiro em juros a longo prazo. Comece a pagar a dívida com a maior taxa de juros e trabalhe sua maneira de baixo, adicionando o pagamento que você estava fazendo para a primeira dívida à próxima dívida na lista. Por exemplo, se você tem 3 dívidas, uma com taxa de juros de 20%, outra com taxa de juros de 15% e outra com taxa de juros de 10%, comece a pagar a dívida com taxa de juros de 20% primeiro. Depois que essa dívida para pagar, adicione o pagamento mensal que você estava fazendo para a dívida com taxa de juros de 15%, e assim por diante. Independentemente da estratégia que você escolher, é importante que você se comprometa a pagar mais do que o pagamento mínimo exigido. Isso pode ajudar a reduzir o tempo que você carrega para pagar suas dívidas e economizará dinheiro em juros ao longo do tempo. Além disso, se você tiver várias dívidas, pode ser útil consolidá-las em um único empréstimo ou cartão de crédito com uma taxa de juros mais baixa. Isso pode ajudar a simplificar seus pagamentos e reduzir a quantidade de juros que você paga. No entanto, é importante lembrar que a consolidação de dívidas não é uma solução mágica para seus problemas financeiros e pode ser arriscada. Se você não mudar seus hábitos de gastos e continuar acumulando dívidas. Outra opção a considerar é negociar com seus créditos para reduzir suas taxas de juros ou estabelecer um plano de pagamento mais acessível. Muitos gerentes preferem trabalhar com clientes que estão dispostos a pagar suas dívidas em vez de simplesmente ignorá-las. Além disso, existem algumas estratégias que podem ajudá-lo a evitar dívidas excessivas no futuro, como
Estabeleça um orçamento, crie um plano financeiro que inclua uma lista de seus rendimentos e despesas. Isso ajuda a garantir que você esteja vivendo dentro de suas possibilidades financeiras e evite gastos excessivos. Corte despesas extras. Analise seus gastos e veja onde você pode cortar. Isso pode incluir coisas como refeições fora de casa, assinaturas de TV a cabo ou serviços que você não usa com frequência. Pague suas contas em dia, evite atrasos e juros adicionais pagando suas contas a tempo. Evite novas dívidas, tente pagar em dinheiro sempre que possível e evite acumular mais dívidas desnecessárias. Lembre-se de que pagar dívidas pode ser um processo longo e desafiador, mas é importante lembrar que você não está sozinho. Existem muitos recursos disponíveis, incluindo consultores financeiros e organizações sem fins lucrativos, que podem ajudá-lo a crie um plano de pagamento eficaz e evite dívidas excessivas no futuro. Estratégias para evitar dívidas excessivas. A melhor maneira de evitar dívidas excessivas é criar um orçamento realista e se ater a ele. Isso significa monitorar suas despesas e limitar seus gastos a uma quantia que você pode pagar confortavelmente. Se você precisar de ajuda para criar um orçamento, existem muitos aplicativos e ferramentas disponíveis para ajudá-lo. Outra estratégia importante para evitar dívidas excessivas é ter um fundo de emergência. Isso pode ajudá-lo a lidar com despesas inesperadas, como numa emergência médica ou um conserto de carro. Ter um fundo de emergência pode impedir que você precise passar por cartões de crédito ou transferências para lidar com essas despesas. Por fim, é importante que você entenda as finanças de qualquer dívida que você assuma. Isso significa ler os termos e condições dos contratos de empréstimo ou cartão de crédito antes de assiná-los e ter certeza de que você pode pagar uma dívida de volta dentro do prazo estipulado. E isso conclui nosso vídeo sobre como pagar dívidas de maneira eficiente e estratégica para evitar dívidas excessivas. Espero que essas dicas o ajudem a se livrar das dívidas e evitar futuras dívidas desnecessárias. Lembre-se, a chave para uma boa saúde financeira é ter um plano e se comprometer a cumpri-lo. Deixe seu comentário e siga o canal. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.